Muita gente já ouviu falar que o açúcar alimenta as células cancerígenas, mas você sabia que a gordura para um tumor, por exemplo, também para um tumor primário, ou seja, o primeiro tumor que se encontra quando alguém está doente, a gordura é justamente o que abre para esse tumor o caminho para o corpo inteiro? Estamos falando de um receptor nas células cancerígenas chamado CD36, e esse receptor torna as células cancerígenas móveis. Ele é ativado por certas gorduras na sua alimentação. E o que isso significa na prática? Porque não é indiferente qual óleo você usa e quais alimentos você deve evitar ou preferir, você vai descobrir agora. O que exatamente é esse CD36? CD36 é o que se chama de receptor de gordura. Você pode imaginar isso como uma espécie de portão na superfície das células, por onde a gordura entra na célula. E células cancerígenas, especialmente agressivas, possuem muitos desses receptores, CD36. E o que torna esse CD36 tão perigoso? Porque ele ajuda as células cancerígenas a usar a gordura como fonte de energia. E é exatamente essa energia que elas precisam para se desprenderem do tumor primário e se espalharem pelo corpo, e para formar novas metástases em outros lugares. Em 2016, foi comprovado pela primeira vez que células com muita CD36 em sua superfície realmente desencadeiam a formação de metástases. E essas células também são chamadas de células iniciadoras de metástase, e elas precisam justamente de gordura. Muitos de vocês já ouviram falar, o açúcar alimenta o tumor, mas é a gordura que abre as portas para ele. Para se espalhar, isso poucos ouviram. O açúcar fornece energia para o crescimento do tumor. Isso é verdade. Mas a gordura, especialmente certos ácidos graxos saturados, permite que o câncer se espalhe pelo corpo. E é exatamente esse o grande tema no momento na pesquisa sobre o câncer. Não só como reduzir o tamanho do tumor, mas também como evitar que ele se espalhe. Em palavras simples, o açúcar alimenta o tumor. A gordura faz com que ele se espalhe pelo corpo. E isso faz com que certas gorduras, especialmente em casos de câncer com potencial de metástase, sejam ainda mais perigosas do que o próprio açúcar. E em primeiro lugar está um ácido graxo chamado ácido palmítico. Esse também é um ácido graxo saturado, que ativa de forma especialmente intensa o receptor CD63, pois é. E onde você encontra esse ácido palmítico em alta concentração? Em carnes gordurosas, como carne bovina com gordura, também em cordeiro, hambúrguer, barriga de porco, embutidos, salame, bacon, patê de fígado, mas também na manteiga, queijo, creme de leite e no óleo de palma. E o óleo de palma, de onde vem o nome do ácido palmítico, está presente em inúmeros produtos de panificação industrializados. Em doces, em todos os produtos industrializados, em produtos congelados, em fast food, em chips, em biscoitos, em snacks industrializados. Mas, aliás, o modo de preparo em geral também faz diferença. O CD36 é ativado ainda mais por gorduras oxidadas. E quando isso acontece durante a fritura, e principalmente em óleos velhos ou que foram aquecidos várias vezes, mas também ao grelhar, ao selar em alta temperatura, ao empanar e ao armazenar óleo de linhaça rançoso ou óleos insaturados. Resumindo, carne gordurosa grelhada, batata frita, feita com óleo velho e ketchup com óleo de palma são um ambiente perfeito para o CD36. Ovos, aliás, mostram um efeito mais moderado nos estudos. Não são inofensivos, mas também não são dramáticos. Então, isso aparentemente não tem nada a ver com esse CD36. E quanto ao peixe? Peixes, especialmente os mais gordurosos como salmão, sardinha e cavala, têm um efeito mais neutro ou até mesmo protetor. E vocês sabem por quê? Porque eles têm um teor bastante alto de ácidos graxos ômega 3. CD36 desempenha um papel em muitos tipos de câncer agressivos, e eu quero listar esses tipos de câncer agora. São eles: câncer de mama, melanoma, câncer de pele, câncer de boca, câncer de estômago, câncer de fígado e câncer de ovário.
mas também no carcinoma de pâncreas. E em todos esses casos vale, quanto maior a atividade de CD36, maior o risco de metástases e, consequentemente, pior o prognóstico. Se você não ativa o CD36, tira das células cancerígenas a capacidade de se espalhar. E por isso, evite ou reduza ao máximo carnes gordurosas e processadas, salsichas, bacon, salame, produtos com óleo de palma, alimentos fritos, especialmente feitos com óleo reutilizado, carnes grelhadas com gordura aparente, manteiga, creme de leite e queijos gordurosos. E, acima de tudo, todos os alimentos industrializados que hoje em dia existem em grande quantidade. Em vez disso, prefira azeite de oliva extra virgem, que também é ideal para cozinhar e para refogar levemente. Coma castanhas, nozes, amêndoas e também abacates. As sementes de linhaça também são ótimas fontes de gordura. Sementes de cânhamo, sementes de chia, óleos de algas ou outras fontes vegetais de ômega 3. Prefira legumes cozidos no vapor ou cozidos em vez de fritos. Isso não é uma dieta. Para mim, isso é uma prevenção ativa contra o câncer. Você pode fazer algo hoje que muitas vezes é difícil para a medicina convencional, que é impedir a propagação do câncer. Todos os dias, certamente temos 1000 células cancerígenas novas, talvez até muito mais. Mas se elas simplesmente não forem alimentadas, então você faz algo antes que as células cancerígenas possam se tornar perigosas. E tomografia. 36 é o receptor das células cancerígenas e ele não deve ser ativado. E você decide se vai ativá-lo ou não. Isso acontece a cada refeição. Por isso, escolha gorduras que te protejam, não aquelas que alimentam o câncer. E se você está saudável agora, melhor ainda. Então agora é o momento de programar seu metabolismo para a defesa contra o câncer ou, de modo geral, ajustar seu corpo para a saúde. Você não precisa mudar tudo de uma vez, mas pode começar, e com pequenas coisas como acabei de sugerir. E o melhor é começar ainda hoje. Você também não sabia disso? Acho que é assim com 99,9% das pessoas que vivem ao nosso redor. E é por isso que eu gostaria muito de pedir para você compartilhar exatamente este vídeo.